Na verdade, a gente acha que o que está acontecendo de guerras, etc., é como se estivesse andando para trás, mas na verdade nós estamos rompendo os padrões antigos, estamos colapsando estruturas. E o que acontece em nível coletivo é exatamente essa questão de estar resistindo à mudança, né? A aceitação da humanidade, a aceitação dos direitos humanos, a aceitação do outro, a aceitação das diferenças. Ainda está havendo uma tentativa coletiva de não aceitar o novo. A dor de resistir é maior do que a dor de permitir o novo entrar. E é exatamente isso que acontece quando a gente olha externamente, né, o mundo colapsando, resistindo, guerreando, para que o novo não se instaure. É uma reflexão do como que está dentro também, porque assim, a lei universal de tudo que está fora é o que está dentro, a lei da correspondência, né, o que está em cima está embaixo, o nosso interior é um micro-universo. A gente aprende com o coletivo, percebendo que o que reflete em nível coletivo é, de fato, uma repetição dos padrões internos de cada ser. Então, o convite é realmente olhar para dentro, para deixar o que é velho se encerrar e abrir para o novo. Porque se a gente para de resistir, se a gente para de resistir e se abre, né, de fato, para esse novo, a gente entra em sintonia, em sincronia com o fluxo universal. E eu acho que, inclusive, todos esses colapsos coletivos e colapsos de pessoas também que estão passando por desafios muito grandes, pautados na dor, são muito dessa energia de Júpiter em Câncer, né? Que é potencializar os aspectos internos, é trazer para fora. É hora de expandir e não de retrair. E existe uma tentativa da própria humanidade de retração. A retração, ela está muito ligada a esse aspecto de querer se segurar nos padrões antigos, querer estar na zona de conforto, quando na verdade o que esse ano está nos convidando é ir para frente. É um ano de rompimento de padrões, é um ano de reconfiguração de ideias, de valores, de crenças, de padrões pré-estabelecidos do que antes era o ideal, mas entender que não dá mais para ser infeliz, não dá mais para estar onde a gente não quer estar, não dá mais para a gente ficar cabendo ao invés da gente crescer, porque nós viemos para esse mundo para crescer e não para caber. É doloroso, muitas vezes, porque a gente está preso aos ideais antigos, a gente está resistindo. Então, assim, eu acho que a chamada que Júpiter faz, que essa lua nova está trazendo muito fortemente, trabalhando as dualidades junto com o Sol, como a Tayana colocou, é um momento propício para, de fato, a gente pegar aquilo que a gente sabe que é a nossa missão, dar os passos de coragem que a gente precisa dar, que muitas vezes a gente fica procrastinando para começar novos projetos, para começar uma nova fase da nossa missão de vida, para dar um passo a mais aquilo que a gente queria fazer e que a gente se boicotou achando que não era capaz, ou que não teria a parte financeira suficiente para poder viabilizar, projetos de estudo, de reconfiguração da forma de trabalho, da vida pessoal, coisas que vocês querem levar para frente, experiências únicas, sabe? O que falta para o novo chegar? Às vezes a gente precisa de uma chave, um passo em direção a algo, e esse algo ele vai ser o suficiente para restaurar tudo. O problema é que muitas vezes, muitos estão carregados com medo do novo e se mantêm nesse padrão, e esse padrão é muito mais nocivo. Na verdade, a humanidade ela não está mais conseguindo se segurar no velho padrão. As ondas de despertares estão sendo muito potencializadas nesse momento. E como eu disse a vocês, o ano de 2025 e 2026, para o ancoramento do Cristo Cósmico, vão ser anos muito fortes. Que bom que a gente está aqui se trabalhando, que bom que a maior parte de vocês não está esperando a vida colapsar para dar um passo. Mas sim, estão agora nesse momento, recebendo conscientemente orientações do plano superior. Isso é merecimento, isso é escolha, isso é manifestação de realidade. Agora, com isso, a gente tem também uma responsabilidade. O que fazer com essas informações? Porque eu preciso agir, né? Às vezes a inconsciência parece que é mais confortável, mas na verdade a gente é arrastado para um lugar que a gente sequer sabe por que estamos ali. Quando nós estamos conscientes, nós podemos enxergar os movimentos, desfrutar da caminhada, ainda que seja dolorosa, mas nos sentirmos vitoriosos, porque nós conseguimos escolher de forma consciente os caminhos que a vida está nos levando. Porque quando a gente não está consciente, nem escolha nós temos. O livre-arbítrio, na verdade, ele só existe quando a gente está desperto, quando a gente tem consciência. Porque se você não tem consciência, você está sendo arrastada para qualquer lugar mais para frente. Talvez não seja aquele lugar que você poderia manifestar, mas você está sendo arrastado. Porque essa energia de expansão, essa energia de colapso para que você siga para frente, vai acontecer. Só que esse colapso ele se torna muito maior quando você está na inconsciência, porque você tem que ser arrastada. Você não está indo sozinho com suas próprias pernas. E se você não está indo sozinho com suas próprias pernas, precisa colapsar em um alto nível para você conseguir sair da inércia. Quando, na verdade, quando você está consciente, não. Os movimentos acontecem e te convidam a seguir em frente e a fazer escolhas. Você não é arrastado para determinado lugar qualquer porque você não quer sair do lugar. Então, assumam esse lugar de quem escolhe o que quer para a vida, empoderem-se dessas escolhas para que vocês possam construir, de fato, uma manifestação de uma vida consciente, usufruindo desse poder que está diante de cada um. As crianças que nasceram, principalmente de 2012, após a convergência harmônica para cá,
essas crianças, elas não estão mais no padrão do karma. E elas sofrem o velho dos pais, que insistem, resistem em impor o velho. E isso é muito louco, porque as crianças, elas estão negando, elas não carregam mais essa carga ancestral, porque elas já nascem com o DNA, uma parte do DNA significativamente desperto. Principalmente aquelas que vêm de um útero curado, principalmente as sementes estelares. Tem muitas que estão no padrão do karma ainda, e que nasceram agora, e que vieram para despertar, e que vão passar por processos bem desafiadores, porque vieram para romper padrões familiares mesmo. Mas quando conseguem, o para trás não fica mais. Então, o que está acontecendo com a transição planetária é um momento único de ruptura transgeracional. Não só naqueles que estão aqui, nasceram há mais tempo e vieram para ancorar essa nova terra de forma consciente, como as crianças que estão vindo para romper os padrões. E o despertar cósmico, principalmente, ele é necessário. A gente precisa retomar a consciência de que nós estamos em missão na Terra, de que a Terra é um projeto. Esse é o ponto central do processo, porque isso é um despertar cósmico, é um despertar muito mais, com um olhar muito mais amplo. Eu consigo perceber as influências e as interconexões cósmicas aqui na vida. Esse é um convite para esse momento. E a gente vai ter essa mudança. A nova Terra, ela já nasceu e ela vai ser ancorada. Querendo ou não querendo, resistindo ou não resistindo. E aí a questão é, a dor da resistência é muito maior. Então, que a gente possa se abrir para o novo, se manter sensível, trocar experiências, estar aqui dentro de um grupo que tem essa sustentação, que tem essa clareza, essa direção, para ser mais simples para todos nós. Porque a Terra a transição planetária já aconteceu. Se a humanidade vai acompanhar, aqueles que escolherem vão acompanhar. Aqueles que não escolherem e mantiverem na resistência, alguma providência será tomada. Seja para arrastar a pessoa como uma última chamada, seja para essa pessoa não estar mais nesse sistema planetário numa próxima encarnação, não sabemos como que será, mas essa geração atual tem uma função fundamental de decisão do que vai ser aqui para frente. E sim, as crianças, elas já libertam aquilo que não pertence a elas. Elas deixam para trás para construir uma nova história e que nós possamos aprender com essas crianças e honrar essas crianças que estão vindo agora e que estão passando por, principalmente os adolescentes, que estão passando por processos muito complexos. Adolescentes aí de 13 anos, 12 anos, que estão iniciando a adolescência, que ainda vão pegar uma geração de transição muito conturbada, de pais ainda muito mal estruturados, que vão passar por desafios, mas que eu digo a vocês, essas estruturas, elas vão ser rompidas e vão ser restabelecidas, é uma questão de tempo. Portanto, estejam com o olhar afinado para ver a transição e não para ver o colapso, para ver as transformações, os movimentos necessários e não para achar que as coisas estão desandando, porque na verdade está tudo caminhando no sentido do progresso, do crescimento, do ancoramento da nova Terra.